Olá, sejam muito bem-vindos à Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar. Eu sou Michele Munarete e nós estamos estudando os Evangelhos e hoje é a segunda aula do Evangelho de João. Na aula passada nós começamos com uma introdução do livro de João, vimos sobre o autor e o tema do livro, ainda falamos um pouco sobre a natureza do Verbo Divino. Na aula de hoje, nós vamos ver a manifestação do Verbo Divino, do Verbo de Deus, o ministério público do Verbo do Senhor Jesus e a oposição feita ao Verbo Divino. Já no capítulo 1 do livro de João, ele começa a falar ele faz uma introdução sobre João Batista, o precursor do Senhor Jesus. Está escrito assim a partir do versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. João Batista foi preparado por Deus Pai para anunciar aquele que viria após ele. Nos versículos 10 e 11, João, o evangelista, quem escreveu o livro, descreve que Jesus foi rejeitado pelos seus. E nos versículos 12 e 13, ele registra que aqueles a quem Deus escolheu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. No versículo 14, João começa a explicar que o verbo que estava com Deus Pai, lá em Gênesis, lá no princípio, tornou-se homem e veio habitar no meio de nós. Dos versículos 15 ao versículo 34, é narrado o testemunho de João Batista. Conforme podemos ver, João Batista afirma que Jesus é a luz dos homens, que Jesus veio depois dele, mas que Jesus era antes dele. João Batista afirma também que ele não é o Cristo, que ele era apenas uma voz que clamava, que chamava por sua revelação. João Batista afirma que Jesus é infinitamente mais digno do que ele, que o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele, e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Os testemunhos que João Batista deu a respeito de Jesus foi para responder às perguntas que foram feitas a ele, se referindo ao seu testemunho. Perguntaram para ele: quem és tu? Quem és, pois? És tu Elias? És tu profeta? Que dizes a respeito de ti mesmo? Por que batizas? No versículo 17, mostra essa diferença entre a antiga aliança e a nova aliança em Cristo, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. No versículo 29, registra a mensagem que ardia no coração de João Batista e que com grande ênfase ele proclamou ao povo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O precursor está apontando Cristo como o Salvador de toda a humanidade. Jesus é o Cordeiro de Deus que em completa obediência cumpriu os sacrifícios que eram oferecidos no templo na antiga aliança. Essa ideia do Messias como o Cordeiro de Deus, que toma sobre si o pecado do mundo, revela essa substituição do sacrifício expiatório que era feito antes, através dos animais. Pois ao homem lhe é impossível, por suas próprias obras, ser feito filho de Deus. Ninguém, por mais vontade, por mais disposição que tenha, pode conquistar o reino de Deus. Somente Ele, o Criador, pode conceder esse privilégio de estarmos juntos dele novamente. Isso foi o que João nos mostra no versículo 14 do capítulo 1.
que através de Jesus conseguimos ver a glória de Deus. Nessa passagem, podemos ter a esperança na vida eterna através do Verbo que se fez carne. No Velho Testamento, na Velha Aliança, o povo de Deus viu a sua glória através do tabernáculo, um lugar onde a glória do Senhor era manifestada. Foi esse amor e cuidado que foi instruído e preparado ao povo a manifestação futura do seu Filho Jesus Cristo, em graça e em verdade. Todo o ritual, a preparação da mesa, dos pães, o incensário, o cordeiro imolado, estava ensinando e demonstrando o que estaria por vir. No ministério público do Senhor Jesus, segundo o Evangelho de João, ele é apresentado de uma maneira única e detalhada. João destaca vários aspectos importantes, como o início no ministério, que Jesus começa com o batismo por João Batista no Rio Jordão, o Cordeiro de Deus, e alguns dos discípulos de João Batista começam a seguir Jesus a partir desse momento. Depois, o ministério fala sobre os primeiros discípulos. João narra o chamado dos primeiros discípulos de Jesus, como André, Simão, Pedro, Filipe, Natanael. Esse chamado é caracterizado por encontros pessoais e diálogos profundos entre Jesus e os seus discípulos. Depois, nesse ministério, ele fala dos milagres e sinais. O Evangelho de João é conhecido por sinais que Jesus realiza, começando com o milagre nas bodas de Caná, onde transforma água em vinho. Esse milagre só está registrado no livro de João. Outros sinais incluem a cura do filho de um oficial, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães e peixes e a ressurreição de Lázaro. Ainda tem nesse ministério público os ensinos e discursos. João registra longos discursos de Jesus, como o diálogo com Nicodemos, sobre o novo nascimento, a conversa com a mulher samaritana sobre a água viva e o discurso sobre o pão da vida. Esses ensinos são fundamentais para entender a identidade e a missão de Jesus. Ainda nesse ministério público, João destaca conflitos e rejeição. Jesus enfrenta a oposição crescente dos líderes religiosos. João destaca vários confrontos, como a cura no sábado e a declaração de Jesus como ele sendo a luz do mundo, que provoca a partir dali reações intensas. Ainda sobre a manifestação, João destaca a última ceia e paixão. O Evangelho de João dedica vários capítulos à última ceia, onde Jesus lava os pés dos discípulos e dá detalhada, enfatiza seu sacrifício e vitória sobre a morte. Esses elementos mostram como o Evangelho de João apresenta um retrato profundo e teológico do ministério de Jesus, destacando divindade e a sua missão redentora. Ainda o Evangelho de João destaca vários aspectos do ministério de Jesus na Judéia. Diferente dos outros evangelhos, os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que focam mais no ministério de Jesus na Galileia, o João dá foco no ministério de Jesus na Judéia e em Jerusalém. Por exemplo, João relata o encontro de Jesus com Nicodemos, um fariseu, em Jerusalém, e a cura do paralítico no tanque de Betesda, também em Jerusalém. Além disso, o Evangelho de João inclui a ressurreição de Lázaro em Betânia, uma vila próxima a Jerusalém. Esses relatos ajudam a mostrar a importância do ministério de Jesus na Judéia e como ele interagiu com diferentes grupos de pessoas, incluindo líderes religiosos e o povo comum.
Evangelho de Mateus, por exemplo, após o batismo de Jesus, quase nada mais é dito sobre as visitas de Jesus à Judéia, até o capítulo 19, onde é mostrado a sua última visita à região. No versículo 36, nos mostra o chamado de dois discípulos, um chamado André e o outro podendo ser João ou Filipe, além de João Batista, que também estava com eles, que estava andando com o Senhor Jesus. André é um outro, e um outro que foi chamado de imediato seguem o mestre. Jesus conhece cada um. Ele nos conhece pelo nome. Ele disse: Tu és Simão, filho de Jonas. Natanael, um homem sincero. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Sabemos que Jesus fez isso depois de orar ao Pai, antes de escolher os discípulos, como vimos no estudo que fizemos no livro de Lucas. Nós devemos, como discípulos de Cristo, nos assemelhar com Natanael, um homem sem dolo, sincero, reverente e entusiasmado, pronto e convencido da verdade. Pois a ele, o Senhor Jesus prometeria visão aberta, vendo o céu aberto e anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Bem, sobre o ministério de Jesus, uma das coisas que nós devemos destacar são os milagres de Jesus. No segundo capítulo, ocorre o primeiro milagre de Cristo. Através deste e de outros sinais, Jesus manifesta a sua glória e os seus discípulos creem nele. Sinais no Evangelho de João são obras poderosas ou milagres que atestam a filiação divina do Senhor Jesus. O Evangelho de João relata 7 milagres realizados por Jesus. Esses milagres são conhecidos como sinais e têm um significado especial, demonstrando a divindade de Jesus e sua missão. Aqui estão eles: a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, a cura de um oficial, a cura de um paralítico no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães e peixes, Jesus anda sobre as águas ou sobre o mar, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Ainda tem lá no capítulo 14, a grande pesca. Esses milagres são únicos ao Evangelho de João e têm o propósito de revelar a glória de Jesus e fortalecer a fé dos seus seguidores. Já no terceiro capítulo de João, nós temos o âmago do seu evangelho. Ele diz que sem derramamento de sangue não há remissão e expiação de pecados. Não poderia haver outra maneira. E Jesus sabia da sua morte e o derramamento do seu sangue seriam inevitáveis para que se cumprisse o plano do Pai. Se não fosse assim, o plano de Deus perderia o sentido, já que ele começou ensinando isso lá no tabernáculo. Também no terceiro capítulo do livro de João, ele nos traz a essência do seu evangelho. Quando Jesus explica a Nicodemos, um príncipe dos judeus: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento só acontece quando a palavra de Deus é aceita e guardada nos nossos corações, para que os nossos ouvidos e coração se inclinem aos ensinamentos do Senhor, conforme está escrito no livro de Provérbios, no capítulo 2, nos trazendo consciência dos nossos atos através do seu Santo Espírito. A única coisa que pode produzir novidade de vida em nós é a revelação de Deus através do seu Filho Jesus, segundo a sua palavra, sendo operada em nós pelo Espírito Santo. João Batista nos traz grandes ensinamentos nos versículos 27 e 30 do capítulo 3, ensinando que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado.
Ele explica a um judeu acerca da purificação e mostra ao judeu que o Senhor Jesus era maior do que ele, dizendo: convém que ele cresça e eu diminua. Na sequência, a partir do versículo 31, João explica como é o Filho de Deus em relação ao mundo. João ressalta que ele vem das alturas, que certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Essa explicação foi porque o judeu foi questionar o porquê que Jesus também podia batizar como João batizava. E já que o próprio Senhor Jesus tinha acabado de ser batizado por João Batista. Então está escrito assim: Mestre, aquele que estava contigo, além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando e todos lhe saem ao encontro. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre essa oposição ao verbo divino ou ao verbo de Deus. No capítulo 4, narra de início essa entrevista de Jesus com a mulher samaritana, deixando ali a lição do valor da evangelização individual e ensinando sobre a verdadeira adoração, dizendo: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, e em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. A seguir, Jesus ensina sobre a ceifa e os ceifeiros, sobre continuar o trabalho daqueles que semearam no reino através da pregação e testemunho. Pois Jesus diz que um é o semeador e o outro é o ceifeiro, e que os ceifeiros irão trabalhar onde outros já iniciaram a obra. E no fim do capítulo está mencionado o segundo milagre de Jesus, a cura do filho de um oficial do rei. Já no capítulo 5, passamos também ao terceiro milagre de Jesus, a cura de um paralítico que estava deitado junto ao tanque de Betesda. Há 38 anos, aquele homem achava-se enfermo. Vem então Jesus e, com o poder da sua palavra, cura-o, como ele fez em outras curas. O Senhor Jesus também o advertiu a não pecar mais, demonstrando ali que a sua enfermidade era proveniente de algum pecado cometido. Já a partir do versículo 16, vemos a oposição dos judeus contra Jesus, porque o Senhor Jesus quebrava as leis e regras que eles estavam acostumados a cumprir. O Senhor Jesus curava aos sábados, além de dizer que ele próprio era o Filho de Deus, e isso para os judeus era blasfêmia. Então, depois de deixar os judeus estarrecidos com suas ações, Jesus explica qual é a sua missão, abordando em seu discurso a sua sujeição a Deus Pai e a sua dependência do Pai, a fim de efetuar milagres. Mas, quanto mais Jesus se explica, mais ele se enrolava entre os judeus, que não queriam aceitar suas explicações. Pois Jesus se coloca como o doador da vida, como o nosso juiz. Ainda afirma que as escrituras do Antigo Testamento testificavam dele próprio, mas os judeus não conseguiam fazer essa relação ensinada por Moisés, dizendo que Moisés escreveu a respeito dele. O Senhor Jesus fala: Moisés, a quem vocês seguem, estava falando a respeito de mim. E isso era para os judeus uma flecha no peito. Mas os judeus, cegos a toda essa revelação, começaram a persegui-lo, a se opor ao Senhor Jesus e tentavam até intimidá-lo. O Senhor Jesus, claro, não se deixou intimidar e continuou o seu ministério. No capítulo 6 é registrado, então, o milagre da multiplicação de pães. E apenas João, em seu livro, relata que o rapaz tinha 5 pães e 2 peixes.
Esse milagre nos mostra a misericórdia e o poder de Jesus frente às nossas necessidades físicas, daquilo que não somos capazes de intervir. O Senhor nos ensina a confiar nele, independente daquilo que temos nas mãos. Eu lembro uma vez, quando eu estava na faculdade, e eu recebia um salário que era para pagar única e exclusivamente a mensalidade. Mas eu morava num lugar que era próximo a uma rodovia e eu chegava em casa à noite, muito à noite, e precisava passar 2 ou 3 quadras por aquela rodovia. Era muito, muito perigoso. E eu precisava, eu tinha já juntado um dinheiro e queria dar entrada num carro. E eu orava ao Senhor assim: Senhor, me dá um outro emprego para que eu consiga pagar a faculdade e pagar uma prestação de um carro. Eu não tinha o dinheiro para comprar todo o carro, eu tinha um dinheiro para dar uma entrada. E o que o Senhor fez? Ele não me deu um outro emprego. Ele me deu uma bolsa para que diminuísse o valor da faculdade e agora eu conseguia pagar a faculdade e conseguia pagar a prestação do carro. Então o Senhor trabalha com aquilo que nós temos nas mãos. Muitas das vezes a gente pede para Ele uma solução conforme nós entendemos ser o possível, o viável, e Ele consegue abrir portas simplesmente com aquilo que nós temos nas mãos. Consegue fazer o milagre com simplesmente aquilo que Ele nos deu, com aquilo que está disponível naquele momento. Também é registrado no capítulo 6 o milagre de andar sobre as águas ou sobre o mar. Já no início do capítulo 7, uma vez é demonstrada a oposição por Jesus quando lemos: Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. E até os seus próprios irmãos não acreditavam nele, recusando-o como filho de Deus. Muitos começam a ficar confusos a respeito de Jesus. Alguns diziam que ele era bom, já outros diziam que não, ele engana o povo. Mas diziam isso entre eles, né, os principais ali da sinagoga, porque eles tinham medo dos judeus, do povo, que seguiam Jesus e que tinham Jesus como profeta. Os principais, os sacerdotes, mandaram os seus guardas prenderem o Senhor Jesus. Contudo, os guardas também ficaram impressionados com as suas palavras, com os seus ensinamentos, com o que Jesus ensinava, falava. Porque Jesus, numa dessas que o guarda foi, Jesus ensinou assim: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, não puseram as mãos no Senhor Jesus e ficaram maravilhados dos ensinamentos dele. E porque ainda também, claro, não era chegada a hora que Jesus fosse preso. Os judeus continuavam tentando pegar Jesus em suas palavras e trazem a ele até uma mulher adúltera para que ele se manifestasse ali acerca da punição que deveria ser aplicada àquela mulher. Porque se Jesus pedisse clemência, ele estaria indo contra as leis de Moisés. Mas se ele aconselhasse o apedrejamento, ele estaria indo contra as leis romanas, que eram a única que podia decretar a morte ou a pena de morte de alguém. Já no capítulo 9, registra a cura de um cego de nascença, testemunhando mais uma vez o poder de Jesus. Mas os fariseus, dessa vez, já se irritaram com o sábado, porque Jesus não podia, eles não aceitavam essa cura desse incapacitado, eles reprovavam essa atuação do Senhor Jesus da cura do sábado. Por isso, Jesus também era perseguido. Logo depois, nós vemos aqui a ressurreição de Lázaro, que é o 7º sinal ou o 7º milagre registrado no livro de João. Ele expressa em Jesus o Filho de Deus, o amor e a compaixão dele por nós, compaixão divinos.
Muitos dos que presenciaram os milagres de Jesus creram nele. Outros foram ter com os fariseus, reconhecendo que Jesus fazia muitos milagres e sinais. Então, o sinédrio passou a planejar sobre como matá-lo. Terminando essa parte de oposição contra Jesus, no capítulo 11, quando os principais, os sacerdotes e fariseus convocam o sinédrio para tirar a vida de Jesus, Caifás, o sumo sacerdote, decide então que Jesus deveria morrer pela nação. Caifás, sem saber o significado das suas próprias palavras, estava representando o cumprimento de uma profecia. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. Bem, hoje nós vimos o ministério público de Jesus. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o ministério de Jesus com seus discípulos, a sua intimidade com aqueles que andavam. Vamos ver mais sobre os ensinamentos do Senhor Jesus, o que ele queria passar para os seus discípulos, como ele estava literalmente treinando os seus discípulos. Bem, eu quero te agradecer por estar aqui comigo hoje, por ter me acompanhado e dizer que por hoje é só. Acompanhe as próximas aulas do Escola Bíblica do podcast do projeto Orai Sem Cessar.